noite maravilhosa. Quero saudá-los com a paz do Senhor. Tô chique, hein? Obrigado, Dionísia. Beijo por esse lenço maravilhoso. Estou usando hoje. Hoje nós vamos entrar para a honra e glória do Senhor. Nós vamos entrar no capítulo 23. Aqui, Jó deseja apresentar-se perante Deus. Respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa e encheria a minha boca de argumento. Saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Porque eu quero só entender o que está acontecendo comigo. Ali, o homem reto pleitearia com ele e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho, e se ele me provasse, sairia eu como ouro. Os meus pés seguiriam as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei. Ainda que lá no capítulo 21 fala que ele está com a vida em pecado, ele fala: eu não desviei. Do mandamento de seus lábios nunca apartei. E escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem pode decidir por Deus? Se ele resolveu, está resolvido. É Deus e pronto, acabou. Com Deus não se discute. Foi o que eu entendi aqui. O que ele deseja, isso fará. Isso fará. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando o considero, temo-o. Deus é quem me fez desmaiar o coração, e o Todo-Poderoso quem me perturbou, porque estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre meu rosto. Como se diz, eu não fiquei cego, mas eu estou conturbado por causa das trevas. Aqui no capítulo 23 é a 7ª réplica de Jó. Ele continuou expressando seu anseio por uma audiência. Jó desejava uma audiência com Deus. Apesar de Deus não parecer apesar de Deus parecer ausente, Jó estava certo de que ele sabia que ele seria aprovado como verdadeiro. Jó sabia o que estava fazendo. Ele afirmou o direito soberano de Deus de fazer aquilo que ele quisesse, porque Deus tem direito de fazer o que quiser, mas declarou também estar aterrorizado com Deus, que nem mesmo o protegeu das trevas. Jó passou então a enumerar as muitas formas pelas quais os perversos fazem o inocente sofrer. Continuou declarando sua inocência e afirmou a justiça de Deus no futuro julgamento dos perversos, conforme nós vamos ler lá em Jó 24. Jó expressou sua confiança na retidão absoluta de Deus. Ele conhece o meu caminho, mesmo diante de tantas provas físicas, porque Jó estava passando por provas físicas contra ele. Jó ainda apegava-se tenazmente à crença de que Deus tudo conhece e se preocupa conosco. Deus sabia que Jó era inocente e que se ergueria daquela calamidade como ouro. E aqui, gente, só Deus sabia, né? Jó não sabia que a fé dele estava sendo provada.
E aqui, vou ler lá em 1 Pedro, que é a primeira carta de Pedro aqui, no finalzinho da Bíblia, né? Antes de Apocalipse aí, você vai achar 1 Pedro, quero estar lendo com você aí, primeira carta de Pedro. Vamos lá, Pedro, aparece. Tem Judas, tem Pedro, no finalzinho aí, ó. No finalzinho aí você vai achar Pedro. Pedro, onde está você? Pedro, achei Pedro. Pedro, capítulo 1, do 6 ao 7, está dizendo assim, olha. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com piedade, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor. Aleluia. Então, olha para você ver. Jó, ele sabia que Deus sabia de tudo. Mas ele queria entender. E ele pediu aqui. Ele continuou expressando o seu anseio por uma audiência com Deus. É isso, quando nós não entendemos algo que está acontecendo conosco, vamos pedir ao Senhor. Estamos aprendendo com o Jó, né? Vamos pedir ao Senhor, Deus, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. E aqui no capítulo 23, né? Somente Deus, aqui, Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, e ele sabia o que está acontecendo. Somente Deus não presta contra a ninguém e é supremo em poder, posição e autoridade, né? E virtudes, decretos e obras. No sentido mais estrito, a palavra soberano designa somente a Deus. Só Deus é soberano, tá? Somente Deus Deus, ele não presta contas a ninguém, tá? Ele não precisa dar conta a ninguém. Ele não precisa explicar nada para ninguém, porque Deus é Deus, tá? Então deixa eu só falar com vocês. Somente Deus não presta conta a ninguém, porque ele é soberano, tá? E é isso que eu queria falar com vocês. Tudo depende de Deus, mas ele não depende de nada e não depende de ninguém. Tudo vem dele, mas ele não veio de lugar algum, pois não tem início e nem fim. Deus não tem início e nem fim. Uma vez que toda a vida vem dele, Deus tem direito de exercer sobre a vida a autoridade suprema e de fazer como lhe aprouver. Deus não precisa do conselho de ninguém, e ninguém está qualificado. Ninguém está qualificado para aconselhar Deus. Ninguém, tá? E o título Rei dos Reis significa exatamente isso, Rei dos Reis. Deus não precisa dos nossos conselhos. Até mesmo os reis, ele é o Rei dos Reis. Esse soberano não realiza intervenções ocasionais em nossas vidas e nos acontecimentos mundiais. Pelo contrário, ele está intimamente envolvido com a vida de cada um. Já pensou? Deus tem um particular com cada um. E reina sobre o universo de maneira completa e perfeita, e nada foge do controle de Deus. Este é o capítulo 23, tá? E que deixe o seu like, deixe o seu comentário, preciso que você comenta, que você compartilhe o meu vídeo, tá? Deus aqui, Jó, ele deseja apresentar-se perante Deus, porque ele está certo. Ele quer saber por que está acontecendo isso. E há um desejo aí. E esse é o capítulo 23. Gente, gratidão a Deus sempre.